Quimera Audiolivros apresenta O Livro das Mutações, um livro de Richard Wilhelm. Prefácio à primeira edição. Esta tradução do Livro das Mutações teve início há quase 10 anos. Quando, depois da Revolução Chinesa, Tsingtao tornou-se a residência de vários dos mais importantes eruditos chineses da velha escola, encontrei entre eles o meu estimado professor Lao Naisuan, a quem devo não só um aprofundamento no estudo do Ta-Sue, do Chung Jung, da obra de Mencius, como também a primeira abertura às maravilhas do Livro das Mutações. Fascinado, percorri, sob sua orientação, esse mundo estranho e, no entanto, tão familiar. A tradução era feita depois de detalhado comentário do texto. Do alemão, traduziu-se novamente para o chinês, e só aceitávamos a tradução depois de recriado o sentido total do texto. Em meio a esse trabalho, eclodiu o horror da Primeira Guerra Mundial. Os eruditos chineses dispersaram-se, e o Sr. Lao viajou para Cufu, terra natal de Confúcio, de cuja família era aparentado. Interrompeu-se então a tradução do livro, embora meu estudo da antiga sabedoria chinesa não tenha falhado um só dia, mesmo quando trabalhava na Cruz Vermelha Chinesa, que dirigi na ocasião do cerco de Tsingtao. Coincidência curiosa. No acampamento, nos arredores da cidade, o general japonês Kamil, comandante do ataque, lia, nos seus momentos de descanso, a obra de Mencius, ao mesmo tempo que eu, um alemão, em minhas horas livres, mergulhava na sabedoria chinesa. O mais feliz de todos, entretanto, era um velho chinês, tão absorto em seus livros sagrados, que nenhuma granada caída a seu lado conseguiu tirá-lo de sua tranquilidade. Ao estender a mão para apanhá-la, pois a granada não havia detonado, recuou rápido ao verificar que ela estava demasiado quente, e retornou a seus livros. Tsingtao foi conquistada. Apesar de vários outros trabalhos, consegui algum tempo para dedicar-me à tarefa da tradução, porém o mestre em cuja companhia o trabalho havia começado, estava longe e era-me impossível deixar Tsingtao. Foi, por isso, uma grande alegria quando, no meio de minhas perplexidades, recebi uma carta do Sr. Lao, comunicando-me que estava pronto para retomarmos nossos estudos interrompidos. Ele chegou, e finalmente foi terminada a tradução. Foram momentos maravilhosos de enriquecimento interior, os que então vivi com o velho mestre. Quando a tradução estava completa em suas linhas gerais, o destino chamou-me de volta à Alemanha. Ao mesmo tempo o velho mestre despedia-se deste mundo. Abente sua fata libelli, na Alemanha, quando aparentemente tão distanciado da antiga sabedoria chinesa, muitas palavras de orientação vieram deste misterioso livro, encontrando em mim, vez ou outra, um solo fértil. Foi, portanto, uma agradável surpresa descobrir na casa de um amigo, em Friedenau, uma bela edição do Livro das Mutações, que eu tanto procurara em vão, em Pequim. Esse amigo demonstrou uma verdadeira amizade, e transformou esse encontro feliz numa posse permanente. Desde então o livro me tem acompanhado em muitas viagens, tendo percorrido comigo metade do globo. Voltei à China. Novas tarefas me chamavam. Em Pequim um mundo inteiramente novo se abria, com outras pessoas e outros centros de interesse. Ali novamente por diversos caminhos nos veio ajuda, e, finalmente, num dia quente de verão, o trabalho foi concluído. Refeito por diversas vezes, o texto afinal tomou uma forma que, mesmo estando longe de responder a meus anseios, dá-me a sensação de poder publicá-lo. Possa o leitor encontrar na verdadeira sabedoria a mesma alegria que tive ao trabalhar nesta tradução. Pequim, verão de 1923. Richard Wilhelm. Introdução. O Livro das Mutações, I Ching em chinês, é, sem dúvida, uma das mais importantes obras da literatura mundial. Sua origem remonta a uma antiguidade mítica, tendo atraído a atenção dos mais eminentes eruditos chineses até os nossos dias. Tudo o que existiu de grandioso e significativo nos 3.000 anos de história cultural da China, ou inspirou-se nesse livro ou exerceu alguma influência na exegese do seu texto.
Assim, pode-se afirmar com segurança que uma sabedoria amadurecida ao longo de séculos compõe o I Ching. Não é, pois, de estranhar que essas duas vertentes da filosofia chinesa, o confucionismo e o taoísmo, tenham suas raízes comuns aqui. Esse livro lança uma nova luz em muitos segredos ocultos no modo de pensar tantas vezes enigmático desse sábio misterioso, Lao Tse e seus discípulos. O mesmo ocorre em relação a muitas ideias, que surgem na tradição confucionista como axiomas aceitos sem serem devidamente examinados. Na realidade, não apenas a filosofia da China, mas também sua ciência e arte de governar, sempre buscaram inspiração na fonte de sabedoria encontrada no I Ching, não sendo, por isso, motivo para surpresa que apenas, este dentre todos os clássicos confucionistas tenha escapado, a grande queima de livros ocorrida no período de Qin Shi Huangdi. Mesmo os aspectos mais simples da vida cotidiana da China, estão embebidos de sua influência. Quando se percorre as ruas de uma cidade chinesa, encontra-se aqui e acolá, numa esquina qualquer, um adivinho sentado diante de uma mesa coberta com um fino tecido, tendo à mão um pincel e uma pequenina tábua, pronto a extrair do antigo livro de sabedoria conselhos e informações relativos às dificuldades da vida diária. Não apenas isso, até mesmo os letreiros que ornamentam as casas, painéis verticais de madeira com pintura em ouro ou laça negra, trazem inscrições cujo estilo floreado reporta sempre a pensamentos ou citações do I Ching. Mesmo os dirigentes políticos de uma nação modernizada como o Japão, famosos por sua astúcia, não desprezam o recurso aos seus conselhos, quando confrontados com situações difíceis. No curso do tempo, em virtude do grande prestígio, de que gozava o livro das mutações como expressão de sabedoria, inúmeras doutrinas ocultas, algumas inclusive de correntes não chinesas, vieram a se ligar aos seus ensinamentos. No período das dinastias Qin e Han, surge a tendência formalista da filosofia natural que procurava abarcar, com um sistema de símbolos numéricos, todo o âmbito do pensar. Quando foram reunidas a doutrina dualista do Yin Yang, com sua elaboração rigorosa, e a doutrina dos 5 estados da mutação, extraída do livro da história, a filosofia chinesa passou a tender a um formalismo cada vez mais rígido. Assim, especulações cabalísticas as mais abstrusas, vieram a envolver o livro das mutações numa névoa de mistério. Tudo do passado e do futuro foi sendo enquadrado nesse sistema numérico, tendo então o I Ching adquirido a reputação de livro de insondável profundidade. E também por culpa dessas especulações, que as sementes da ciência natural chinesa, que, sem dúvida, existiam no período de Mu Ti e seus discípulos, vieram a desaparecer, sendo substituídas por uma tradição estéril de leitura e escrita, sem qualquer vínculo com a experiência-vivência. Por esse motivo a China veio a apresentar ao Ocidente, durante um longo período, uma imagem de estagnação sem esperanças. Porém, não se pode esquecer que, paralelamente a essa numerologia de caráter místico e mecanicista, uma fonte viva de profunda sabedoria humana fluía sempre, através do canal desse livro, para a vida cotidiana da China. Foi isso que possibilitou a maturação da sabedoria milenar que hoje, com certa melancolia, admiramos no remanescente dessa última cultura autóctone. O que é, atualmente, o livro das mutações? Para que se possa chegar a uma compreensão do livro e seus ensinamentos é necessário afastar o denso emaranhado de interpretações, que trouxeram toda sorte de ideias estranhas. Isso é indispensável, quer se esteja lidando com as superstições e mistérios dos antigos magos chineses, quer se trate das teorias não menos supersticiosas dos modernos especialistas europeus, que tentam aplicar interpretações oriundas de suas experiências com selvagens primitivos a todas as culturas históricas. É necessário tomar como princípio que o livro das mutações deve ser explicado à luz de seu próprio conteúdo e do período ao qual pertence. Com isso, a escuridão é perceptivelmente reduzida, podendo-se ver então que esta obra, apesar de sua grande profundidade, não oferece dificuldade maior à compreensão que qualquer outro livro que tenha atravessado tão longa história até chegar aos nossos dias. 1. O uso do livro das mutações. O livro dos oráculos. No início, o livro das mutações consistia numa coleção de signos usados como oráculos.
Na antiguidade, em toda parte usavam-se oráculos. Os mais antigos restringiam-se às respostas sim e não. Essa forma de expressão oracular foi também a base do livro das mutações. Sim era indicado por uma linha simples, inteira, e não por uma linha partida. Entretanto, já muito cedo parece que se percebeu a necessidade de uma diferenciação maior, e as linhas, antes isoladas, foram combinadas em pares. A cada uma dessas combinações, adicionou-se uma terceira linha. Assim surgiram os 8 trigramas. Esses 8 trigramas foram concebidos como imagens de tudo o que ocorre no céu e na terra. Sustentava-se também que eles sempre se acham num estado de contínua transição, passando de um a outro, assim como uma transição sempre está ocorrendo, no mundo físico, de um fenômeno para outro. Aqui se tem o conceito fundamental do livro das mutações. Os 8 trigramas são símbolos, que representam mutáveis estados de transição. São imagens que estão em constante mutação. Focalizam-se não as coisas, em seus estados de ser, como acontece no Ocidente, mas os seus movimentos de mutação. Os 8 trigramas, portanto, não são representações das coisas enquanto tais, mas de suas tendências de movimento. Essas 8 imagens vieram adquirir múltiplos significados. Representavam certos processos na natureza, correspondentes às suas próprias características. Representavam ainda uma família, composta de pai, mãe, 3 filhos, não no sentido mitológico, em que os deuses gregos povoavam o Olimpo, mas no que poderia ser chamado de sentido abstrato, ou seja, expressando não entidades objetivas, mas funções. Considerando-se rapidamente estes 8 símbolos, que formam as bases do livro das mutações, chega-se à seguinte classificação. Nome, Shi no criativo, atributo. Forte, imagem. Céu, função familiar. Pai, nome. Kun, o receptivo, atributo. Abnegado maleável, imagem. Terra, função familiar. Mãe, nome. Xiene, o incitar, atributo. Provoca o movimento, imagem. Trovão, função familiar. Filho mais velho, o primeiro filho. Nome. Can, o abismai, atributo. Perigoso, imagem. Água, função familiar. Filho do meio, o segundo filho. Nome. Quem, a quietude, atributo. Repouso, imagem. Montanha, função familiar. Filho mais moço, o terceiro filho. Nome. Sum, a suavidade, atributo. Penetrante, imagem. Vento, madeira, função familiar. Filha mais velha, a primeira filha. Nome. Li, o aderir, atributo. Luminoso, imagem. Fogo, função familiar. Filha do meio, a segunda filha. Nome. Tui, a alegria, atributo. Jovial, imagem. Lago, função familiar. Filha mais moça, a terceira filha. Os filhos representam o princípio do movimento em seus vários estágios, o início do movimento, o perigo no movimento, o repouso e fim do movimento. As filhas representam a devoção em suas várias etapas, a suave penetração, a clareza e adaptabilidade, e, por fim, a alegre tranquilidade. De modo a abranger uma multiplicidade ainda maior, essas 8 imagens, numa data muito remota, foram combinadas uma com as outras, quando então se obteve um total de 64 signos. Cada um desses signos consiste de 6 linhas positivas ou negativas. Cada linha é considerada como sendo passível de mudança, e sempre que uma linha muda, toda a situação representada pelo hexagrama muda também. Tomemos, por exemplo, o hexagrama Kun, receptivo, terra. Ele representa a natureza da terra, a abnegação poderosa. Quanto às estações, corresponde ao final do outono, quando todas as forças da vida encontram-se em repouso. Se a linha inferior muda, surge o hexagrama Fu, retorno. Ele representa o trovão, o movimento que volta a agitar-se no interior da terra, na época do solstício. Simboliza o retorno da luz. Como esses exemplos demonstram, nem todas as linhas de um hexagrama mudam necessariamente.
Isso depende por completo do caráter de uma dada linha. Uma linha cuja natureza é positiva, com um aumento de seu dinamismo transforma-se no oposto, numa linha negativa, enquanto que uma linha positiva de menor força não sofre essa mudança. O mesmo princípio se aplica às linhas negativas. Informações mais detalhadas sobre essas linhas, que se encontram tão intensamente carregadas de energia positiva ou negativa que tendem a mudar, serão encontradas no livro 2º no Grande Tratado, parte 1º, capítulo 9, e na seção especial sobre o uso do oráculo, ao final do livro 3º. Será suficiente, por enquanto, dizer-se que linhas positivas móveis são designadas pelo número 9 e linhas negativas móveis pelo número 6. As linhas que não são móveis funcionam apenas como material de estruturação do hexagrama, sem um significado intrínseco seu, e são representadas pelos números 7, positivas, e 8, negativas. Assim, quando no texto se lê 9 na primeira posição significa, equivale a dizer, quando a linha positiva na primeira posição é representada por um 9, tem o seguinte significado. Se, por outro lado, a linha for representada pelo número 7, não deve ser considerada ao se interpretar o oráculo. O mesmo princípio se aplica às linhas representadas pelos números 6 e 8, respectivamente. Pode-se obter o hexagrama antes mencionado com o receptivo, da seguinte forma. Assim sendo, as 5 linhas superiores não são consideradas na interpretação. Assim, o 6 na primeira posição tem um significado independente, e, em virtude de sua mudança para a condição contrária, a situação de cum, o receptivo, torna-se a situação de fu, retorno. Desse modo, tem-se uma série de situações simbolizadas pelas linhas, enquanto que pela mudança dessas linhas, as situações mudam umas para as outras. Por outro lado, essa mudança não é obrigatória, pois quando um hexagrama se compõe apenas de linhas representadas pelos números 7 e 8, não há mudança em seu interior, e só se considera seu aspecto global. Além da lei da mutação, e das imagens dos estados de mutação apresentados pelos 64 hexagramas, outro fator a ser considerado é o curso da ação. Cada situação exige uma forma de ação que lhe seja adequada. Em cada situação há um caminho de ação, cujo curso é correto e outro cujo curso é errado. E claro que o curso correto traz boa fortuna e o errado, infortúnio. Qual, então, é o caminho correto em cada caso dado? Esta questão era o fator decisivo e graças a ela o I Ching transcendeu a condição de um livro comum de adivinhação. Se um adivinho ao ler cartas, diz à sua cliente que, dentro de uma semana, ela receberá uma carta com dinheiro da América, não há nada que essa mulher possa fazer senão esperar que a carta chegue, ou não chegue. Nesse caso, o que se prevê é a sorte, que em muito independe do que o indivíduo possa fazer, ou não. Por isso a previsão da sorte carece de importância moral. Quando, um dia, pela primeira vez na China, alguém ao receber uma previsão sobre o futuro, não deixou que a questão parasse nesse ponto, mas lhe perguntou o que devo fazer. O livro divinatório tornou-se livro de sabedoria. Estava reservado ao rei Wen, que viveu em torno de 1150 a.C., e a seu filho, duque de Zhou, que realizassem essa mudança. Eles dotaram os hexagramas e as linhas, até então mudos, dos quais o futuro era previsto em cada caso como um assunto individual, de conselhos preciosos quanto à conduta correta. Assim, o indivíduo vem a tornar-se coautor de seu destino, uma vez que suas ações intervêm como fatores determinantes dos acontecimentos do mundo, e o fazem, de maneira ainda mais decisiva, quanto mais cedo, com a ajuda do livro das mutações, ele puder identificar as situações ainda em sua fase embrionária, pois esse é o momento crucial. Enquanto as coisas estão nos primórdios podem ser controladas, mas uma vez desenvolvidas até as últimas consequências, ganham um poder tão avassalador que o homem se vê impotente diante delas. Por isso, o livro das mutações tornou-se uma obra de divinação muito singular. Os hexagramas e as linhas, em seus movimentos e mutações, reproduzem, de maneira misteriosa, os movimentos e as mutações do macrocosmo.
Através do uso das varetas de caule de milefólio, se poderia chegar a uma visão global da configuração das circunstâncias. Alcançada essa perspectiva, as palavras do oráculo indicariam o que deveria ser feito de modo a atender às necessidades do momento. O único ponto que parece estranho ao nosso moderno modo de ver é o método usado para perceber a natureza de uma situação que recorre à manipulação das varetas. Este procedimento, no entanto, era considerado misterioso apenas no sentido de que a manipulação das varetas tornava possível ativar-se no homem o inconsciente. Nem todos os indivíduos estão igualmente aptos a consultar o oráculo. Para fazê-lo é necessário uma mente clara e tranquila, receptiva às influências cósmicas ocultas nas humildes varetas usadas no processo divinatório. Enquanto produto do reino vegetal, elas eram vistas como estando relacionadas com as fontes da vida. As varetas eram obtidas de plantas consideradas sagradas. O livro de sabedoria. De importância muito maior que o uso oracular, é o uso do livro das mutações como livro de sabedoria. Lao Tse conheceu esse livro e alguns de seus mais profundos aforismos nele se inspiraram. Confúcio também teve contato com o I Ching, ao qual dedicou longa reflexão. Ele provavelmente redigiu alguns dos comentários de interpretação encontrados no I Ching, enquanto que outra parte desses comentários deve ter transmitido a seus discípulos em aulas. Foi a versão do livro das mutações editada e comentada por Confúcio que chegou até o nosso tempo. Procurando-se os conceitos básicos que permeiam o livro, pode-se permanecer dentro dos limites de alguns poucos porém amplos conceitos. A ideia subjacente a todo o conjunto é a de mutação. Nos Analetos, disse que Confúcio, diante de um rio, disse: tudo segue, fluindo, como esse rio, sem cessar, dia e noite. Isso exprime a ideia de mutação. Aquele que percebe o significado da mutação, fixa sua atenção não mais sobre os entes transitórios e individuais, mas sobre a imutável e eterna lei, que atua em toda mutação. Essa lei é o tal de Lao Tse, o curso das coisas, o princípio uno no interior do múltiplo. Para que possa tornar-se manifesto é necessário uma decisão, um postulado. Esse postulado fundamental é o grande princípio primordial de tudo que existe, Tai Chi, que no sentido original significa viga mestra. Essa ideia de um princípio primordial foi tema de muitas reflexões por parte dos filósofos chineses posteriores. O Wu Xi, um princípio ainda anterior a Tai Chi, era simbolizado por um círculo. Segundo essa concepção, Tai Chi era representado por um círculo dividido em luz e escuridão, Yang e Yin. Esse símbolo também teve um papel importante na Índia e na Europa. No entanto, especulações dualistas de caráter gnóstico são estranhas ao pensamento do I Ching em sua origem. Ele afirma apenas a viga mestra, a linha. Com essa linha, que em si mesma representa a unidade, a dualidade surge no mundo, pois a linha determina, ao mesmo tempo, o acima e o abaixo, a direita e a esquerda, adiante e atrás, em suma, o mundo dos opostos. Esses opostos tornaram-se conhecidos com os nomes de Yin e Yang, tendo causado grande sensação em especial no período de transição entre as dinastias Qin e Han, nos séculos que precederam a era cristã, quando havia toda uma escola de doutrina do Yin e Yang. Nessa época, o livro das mutações era muito usado, como um livro de magia, e as pessoas liam nos seus textos toda sorte de coisas misteriosas, as quais, entretanto, eram inteiramente estranhas à sua origem. Essa doutrina do Yin e Yang, do feminino e do masculino como princípios primordiais, atraiu, é claro, muito interesse entre os estrangeiros estudiosos do pensamento chinês. Seguindo uma tendência muito comum, alguns deles julgaram encontrar nessa doutrina um simbolismo fálico, com todas as suas decorrências. Para desapontamento de tais descobridores, é preciso dizer que não há qualquer indício disso na origem do significado dos termos Yin e Yang. Em seu sentido original, Yin significa o nebuloso, o sombrio, e Yang significa na realidade estandarte estremulando ao sol, ou seja, algo que brilha, ou luminoso. Esses dois conceitos foram transferidos e aplicados ao lado iluminado e ao sombrio de uma montanha ou rio.
No caso de uma montanha, a vertente sul é o lado iluminado, e a do norte, o lado sombrio, enquanto que no caso de um rio visto do alto, o lado norte é o iluminado, yang, pois reflete a luz, e o sul é o lado sombrio, yin. Assim, as duas expressões foram trazidas ao livro das mutações e aplicadas aos dois alternantes estados fundamentais de ser. Deve-se indicar, no entanto, que os termos yin e yang não aparecem com este sentido, nem nos textos propriamente do livro, nem nos comentários mais antigos. Sua primeira ocorrência se dá no Grande Tratado, o qual, em alguns trechos, evidencia uma influência taoísta. No comentário, sobre a decisão, os termos usados para os opostos são o firme e o maleável, e não yang e yin. Porém, não importa que nomes sejam aplicados a essas forças, o certo é que a existência surge da sua mutação e interação. Assim, a mutação é concebida como sendo, em parte, a contínua mudança de uma força em outra, e, em parte, como um ciclo fechado de acontecimentos complexos, conectados entre si, como o dia e a noite, o verão e o inverno. A mutação não é desprovida de sentido, se o fosse não seria possível formular qualquer conhecimento a seu respeito, mas está sujeita à lei universal, o Tao. O segundo tema fundamental no livro das mutações é sua teoria das ideias. Os 8 trigramas não são tanto imagens de objetos, mas de estados de mutação. Essa concepção está associada ao conceito expresso nos ensinamentos de Lao Tse e Confúcio de que todo acontecimento no mundo visível é um efeito de uma imagem, isto é, de uma ideia no mundo invisível. Desse modo, tudo que ocorre na Terra é apenas uma reprodução, por assim dizer, de um acontecimento num mundo situado além de nossas percepções sensoriais, quanto à sua ocorrência no tempo, é sempre posterior ao evento suprassensível. Os homens santos e sábios, estando em contato com aquelas esferas mais elevadas, têm acesso a essas ideias através de uma intuição direta e, assim, podem intervir de maneira decisiva nos acontecimentos no mundo. Desse modo, o homem está ligado ao céu, o mundo suprassensível das ideias, e à terra, o mundo material das coisas visíveis, formando com eles a tríade dos poderes primordiais. Essa teoria das ideias aplica-se em 2 sentidos. O livro das mutações mostra as imagens dos acontecimentos, como também o vir a ser das situações in statu nascendi. Assim, discernindo, graças à sua ajuda, as sementes do porvir, o homem pode prever o futuro do mesmo modo que compreender o passado. Dessa forma, as imagens em que os hexagramas se fundamentam servem como modelos para uma ação oportuna nas condições indicadas. Não só, com isso, torna-se possível sua adaptação ao curso da natureza, como, inclusive, no Grande Tratado, parte 2º, capítulo 2º, se procuram as origens de todas as práticas e inventos da civilização nessas ideias e imagens arquetípicas. Apesar da hipótese poder, ou não ser aplicada a todas as circunstâncias específicas, o conceito básico contém uma verdade. O terceiro elemento fundamental ao livro das mutações são os julgamentos. Os julgamentos como que vestem as imagens com palavras. Indicam se uma ação trará boa fortuna ou infortúnio, remorso ou humilhação. Os julgamentos possibilitam ao homem a liberdade para decidir desistir de um curso de ação que é indicado pela situação do momento, mas que seria prejudicial a longo prazo. Dessa forma ele se torna independente da tirania dos acontecimentos. O livro das mutações, em seus julgamentos, e nas interpretações que o acompanham do tempo de Confúcio em diante, abre ao leitor o mais rico tesouro da sabedoria chinesa. Ao mesmo tempo lhe oferece uma visão abrangente da diversidade das experiências humanas, habilitando-o, em virtude dessa perspectiva, a estruturar sua vida segundo sua vontade soberana, de modo a torná-la um todo orgânico, dirigindo-se assim à harmonia com o derradeiro Tao, em que estão enraizados todos os seres. A história do livro das mutações. Na literatura chinesa, 4 sábios são citados como autores do livro das mutações. Respectivamente Fu Xi, Rei Yuan, o Duque de Zhou e Confúcio. Fu Xi é uma figura lendária, que representa a era da caça e da pesca, devendo-se a ele também o hábito de cozer os alimentos.
O fato de ser ele indicado como inventor dos signos lineares do livro das mutações significa que lhes é atribuída uma tal antiguidade que antecede a memória histórica. Além disso, os 8 trigramas têm nomes que não aparecem em qualquer outra passagem na língua chinesa, razão pela qual julgou-se que tivessem origem estrangeira. De qualquer modo, não são caracteres arcaicos, como alguns autores foram levados a crer pela semelhança em parte acidental, em parte intencional com um ou outro ideograma antigo. Já desde um período muito remoto, que os trigramas aparecem em várias combinações. 2 compilações que tiveram origem na antiguidade são mencionadas. Primeiro, o livro das mutações da dinastia Xia, chamado Liansanqi, segundo consta, principiava com o hexagrama Quen, a quietude, montanha. Segundo, o livro das mutações, que data da dinastia Song, intitulado Kueitsang, que começava com o hexagrama Kun, o receptivo. Este último é mencionado numa breve referência feita por Confúcio, que supunha sua historicidade. É difícil saber se os nomes dos 64 hexagramas existiam já naquela época e, em caso positivo, se eram os mesmos que hoje constam do livro das mutações. Segundo a tradição, geralmente aceita, sobre a qual não temos motivo para levantar suspeitas, a atual compilação dos 64 hexagramas teve sua origem com o rei Wen, antecessor da dinastia Zhou. Disse que ele acrescentou breves julgamentos aos hexagramas durante o período em que esteve aprisionado por ordem do tirano Zhou Xin. O texto relativo às linhas foi redigido por seu filho, o Duque de Zhou. Sob essa forma, e com o título de As Mutações de Zhou, Zhou I, foi usado como oráculo durante o período da dinastia Zhou, como demonstram vários antigos registros históricos. Essa era a forma do livro quando Confúcio o encontrou. Já com idade avançada, dedicou-lhe um intenso estudo, sendo muito provável que o comentário sobre a decisão, Tan Xuan, seja trabalho seu. O comentário sobre a imagem também reporta a ele, ainda que menos diretamente. De um terceiro tratado, um importante e detalhado comentário sobre as linhas, compilado por seus discípulos ou sucessores sob a forma de perguntas e respostas, restam apenas fragmentos. Alguns encontram-se na seção intitulada Wen Yan, comentário às palavras do texto, outros estão no Ta Xuan, o grande tratado. Dentre os seguidores de Confúcio, parece que foi principalmente Fu Sang, Zhu Xia, que difundiu o conhecimento do livro das mutações. Com o desenvolvimento da especulação filosófica, como se vê no Yasue e no Chung Jung, esse tipo de filosofia exerceu uma influência cada vez maior na interpretação do livro das mutações. Toda uma filosofia se desenvolveu em torno do livro, do qual fragmentos, alguns mais antigos, outros mais recentes, encontram-se nas chamadas 10 asas. Elas diferem muito entre si quanto ao conteúdo e valor intrínseco. O livro das mutações escapou ao destino dos outros clássicos na época da famosa queima de livros ordenada pelo tirano Xin Shi Huangdi. Caso houvesse algum fundo de realidade na lenda, de que esse incêndio seria o único responsável pela mutilação dos textos dos antigos tratados, o I Ching, pelo menos, deveria estar intacto, mas não é esse o caso. Na verdade, as vicissitudes dos séculos, o colapso das culturas tradicionais e a mudança no sistema de escrita é que são responsáveis pelos danos sofridos por todas as obras da antiguidade. Após o livro das mutações ter se celebrizado como um tratado divinatório e de magia no período de Xin Shi Huangdi, a escola de magos, Fang Xi, das dinastias Xin Yan, veio a se apoderar dele. A doutrina do Yin Yang, que foi, provavelmente, introduzida pela obra de Tso Yen, e depois promovida por Tung Chung Su, Liu Xin e Liu Xiang, cometeu toda sorte de excessos na interpretação do I Ching. A tarefa de expurgo de toda essa confusão estava destinada ao grande sábio erudito Wang Pi, que escreveu sobre o significado do livro das mutações como livro de sabedoria, não como obra divinatória. Sua iniciativa logo encontrou eco, e em lugar das teorias de magia e dos adeptos da escola Yin Yang começa a surgir, ligada ao I Ching, uma filosofia política.
No período Sung, o I Ching foi usado como base da doutrina do Tai Chi Tu, a qual, provavelmente, não era de origem chinesa, até que o mais velho dos Sheng Tzu redigiu uma excelente obra de comentário. Era costume separar os antigos comentários contidos nas 10 asas de modo a que passassem a acompanhar os hexagramas aos quais se referiam. Com isso, pouco a pouco, o livro veio a se tornar uma obra sobre teoria de Estado e filosofia de vida. Foi Xu Si quem, em seguida, procurou preservar o aspecto oracular do I Ching, tendo publicado, além de um curto e preciso comentário, uma introdução às suas investigações relativas à arte de divinação. A tendência crítico-historicista da última dinastia também se voltou para o livro das mutações. No entanto, em virtude de sua oposição aos eruditos do período Sung, e sua preferência pelos comentaristas da dinastia Han, mais próximos no tempo, a época de compilação do livro das mutações, tiveram menos êxito em relação ao I Ching, do que para com os outros clássicos. Isso porque os comentaristas do período Han eram, em última análise, magos ou influenciados pelas teorias de magia. Uma excelente edição foi organizada no período de Kangxi, com o título de Shou I Shi Shung, apresenta o texto e as asas separadamente, e inclui os melhores comentários das diversas épocas. É nessa edição que se baseia a presente tradução. 3. A organização da tradução. A tradução do livro das mutações obedeceu a princípios, cujo conhecimento facilitará muito a leitura. A tradução do texto procurou a forma mais breve e concisa possível de modo a manter-se a impressão de arcaísmo que o original chinês transmite. Isso tornou ainda mais necessária a apresentação não só do texto, mas também de um extrato dos principais comentários chineses. Essa sinopse procurou ser a mais sucinta possível, trazendo uma perspectiva abrangente das maiores contribuições dos especialistas chineses para a compreensão do livro. Comparações com textos ocidentais, que em muitas passagens pareciam sugestivas, assim como meus próprios pontos de vista, foram acrescentados ocasionalmente e sempre de forma a serem identificados, sem risco de dúvidas, como tais. O leitor, portanto, pode considerar o texto e os comentários como autênticas expressões do pensamento chinês. Chama-se a atenção em especial a este fato, pois várias das verdades fundamentais aqui apresentadas coincidem a um tal ponto com preceitos cristãos que com frequência surpreendem. De modo a facilitar o mais possível a compreensão do I Ching ao leitor leigo no assunto, os textos dos 64 hexagramas junto com as interpretações correspondentes foram apresentados no livro primeiro. Recomenda-se, pois, que a leitura comece por esta parte procurando fixar sua atenção nas ideias e evitando enredar-se com as formas e imagens. Por exemplo, deve-se seguir a ideia do criativo em seu desenvolvimento gradual, tal como se descreve de maneira magistral no primeiro hexagrama, aceitando-se, por ora, o simbolismo do dragão. Assim se poderá chegar a formar uma ideia do que a sabedoria chinesa tinha a dizer sobre diversas situações de vida. Os livros segundo e terceiro explicam por que tudo isso é assim. Aqui foi reunido o material essencial, a compreensão da estrutura dos hexagramas. Selecionou-se apenas o que é absolutamente necessário, procurando-se recorrer às fontes mais antigas, tal como foram preservadas nas 10 asas. Esses comentários, na medida do possível, foram separados e distribuídos junto aos textos aos quais se referem, de modo a facilitar sua compreensão, uma vez que a essência de seu conteúdo fora já utilizada antes no sumário dos comentários no livro primeiro. Com isso, para aquele que procura mergulhar nas profundezas da sabedoria do livro das mutações, os livros segundo e terceiro são indispensáveis. Por outro lado, é preferível que o poder de compreensão do leitor ocidental não seja sobrecarregado logo ao início com um excesso de material que lhe é ainda estranho. Por conseguinte, não foi possível evitar certas repetições, mas isso pode ajudar a que se chegue a uma compreensão plena do livro. Estou firmemente convencido de que quem quer que assimile a essência do livro das mutações se verá enriquecido, por isso, tanto em experiência quanto no verdadeiro entendimento da vida. Richard Wilhelm.
Apoie este canal para que possamos manter nosso projeto de distribuir audiolivros de qualidade gratuitamente para todos. A sua ajuda é essencial para mantermos o nosso trabalho. Faça uma doação pelo Pix de qualquer valor pela chave telefônica na descrição abaixo, ou pelo link do QR Code na descrição do vídeo. Se preferir transferência bancária, confira as informações na descrição abaixo. Muito obrigado.